aí, pessoal, olha só, o Pode Ser Humano começando mais uma vez nessa semana. E olha, hoje o tema é quente, gente. O tema hoje tá muito tenso. Se você aí costuma fazer muita hora extra, no escritório meio vazio, e olha pro lado, tem um amigo meio assim, se liga nesse episódio de hoje, porque a gente vai falar de psicopatia lá no ambiente de trabalho com o doutor Guido Palomba. Olá, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, gente, eu graças a tô Deus. muito ansiosa, porque o doutor, ele é um psiquiatra forense, ele olha no olho da pessoa, ele já identifica praticamente tudo. Então, meu medo, ele tá me olhando aqui, ó, e até o final do podcast, ele fazer alguma prescrição aqui, não sei. Tô preocupada, doutor. Já tô fazendo desde já e já vou dar o resultado logo na primeira pergunta. Ai, doutor. Quer saber agora? Agora, já? Fala. Você é muito simpático. Ufa, me deu aqui um suador. Eu falei, gente do céu. Bom, pessoal, a gente está aqui, então. O Pode Ser Humano faz parte do Projeto Humanize, uma iniciativa e um patrocínio da Best Homenagens, nossa patrocinadora, doutor. Tá terceiro ano patrocinando. Então, a gente, graças a Deus, maravilhoso. A gente está muito agradecido com eles. E eu sempre peço efeitos especiais. Vamos pedir uns efeitos especiais hoje? Alguma sugestão? Aqui para a nossa Best Homenagens, o quê? Cérebros. Olha, como é? A gente vai pedir aqui uma chuva de cérebros, porque a gente vai falar de... Adoro cérebros. Não é? Então é isso para nossa, aqui é só nossa homenagem para a Best Homenagens. E, gente, então vamos lá. Doutor, vou fazer aqui a minha autodescrição para quem está só escutando a gente, tá bom? Tá bom. E aí depois o senhor faz. Então, meu nome é Viviane Dobelin, eu tenho 1,57 m, sou uma mulher branca de cabelo preto curtinho. Hoje eu visto uma blusa azul, manga comprida com gola alta, uma calça preta, uma sandália preta. Estamos na frente de uma mesa de 2 metros retangular, com 3 garrafinhas de água, 2 canecas do Pode Ser Humano, 2 livros do Dr. Guido, que a gente vai falar daqui a pouco. E temos uma televisão aqui de 50 polegadas e o Dr. Guido está à minha frente. Pode se descrever, Dr. Guido, por favor. Descrever essa pessoa linda, maravilhosa que você está vendo. Ponto. É assim, gente. Ué. Ele vai fazer o que ele quer nesse programa, vocês já estão vendo, né? Vocês já estão percebendo. É uma brincadeira. Mas eu fico à sua disposição para responder as suas perguntas, por favor. Tá bom. Então vamos lá, doutor. Vamos. Olha, aqui, gente, aqui tem um QR Code, doutor, que a gente vai pôr, com os links dos seus trabalhos, do que o senhor quiser publicar, do Amazon, onde vende isso aqui, os seus livros, onde vende? Não, eu não tenho interesse, porque eu escrevo com honestidade. Sim. Eu sou uma pessoa reclusa. Reclusa, gosto de ter o meu espaço para escrever, para ler, para pensar, para refletir. Então, eu não tenho, assim, esses interesses. Eu escrevo porque eu gosto de escrever, mas se as pessoas lerem, para mim é ótimo. Se não ler, eu estou escrevendo, que foi um grande prazer para mim escrever. Basicamente é isso. Então, eu não tenho esses... não gosto participo muito pouco de mídia, essas coisas, não é o meu interesse. Meu interesse é outro completamente diferente. Qual? Ler, escrever, estudar, arte, gosto muito de arte, e basicamente de livros. Então, esse é o meu... E bastante, digamos, bastante reservado na minha vida pessoal. Lá no seu cantinho. Ainda bem que a gente conseguiu tirar o senhor desse cantinho, então, né? Não, mas é um prazer muito grande estar aqui com bom, você. Gente. Não é? Eu tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Eu agradeço imensamente o convite. Obrigada, gente. Doutor, então é o seguinte, falei tudo, gente, tinha para falar agora? Beleza, então vamos lá. Bom, gente, quem não conhece ainda o Dr. Guido Palomba, ele é especialista em psiquiatria forense. Bom, se eu for ler o seu currículo inteiro, querido, vai ser só um episódio disso, então a gente vai resumir super, que é especializado aqui em psiquiatria forense, título reconhecido aí pela Associação Médica Brasileira, já foi médico e médico-chefe de manicômio judiciário de São Paulo, perito, né, doutor? Nossa, doutor. O manicômio judiciário é um capítulo importante na minha vida. Que assim que eu me formei, eu me formei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, e assim que eu me formei, eu queria aprender psiquiatria, que eu já tinha tido uma experiência nos bancos da faculdade. Queria. E aí eu encontrei com um grande professor de psiquiatria na Santa Casa, e ele falou: Guido, você só tem uma saída.
vai para o Hospital de Juqueri e fique lá o maior número de anos possíveis. Nossa. E fique lá, porque lá você ficou vai... 10 anos. Na verdade, 15. Eu fiquei 10 direto e 5 vai e volta, vai e volta. Lá no hospital. E o Hospital de Juqueri era um hospital, na época, muito grande. Ele, para dar uma ideia, ele tinha o 1.080 alqueires. É muito grande. Ele pegava a cidade de Jundiaí, Franco da Rocha, Caieiras, e dentro dessa fazenda imensa tinham várias colônias para doentes mentais, crônicos, agudos, hospital geral, crianças, etc. E entre essas colônias tinha uma chamada manicômio judiciário, na qual ficavam os doentes mentais criminosos. E o meu professor, na época, o Paulo Fraletti, ele falou: Guido, vai para lá e fique o maior número de tempo possível, né, como eu falei para você, e de preferência no manicômio judiciário, porque lá você vai aprender psiquiatria. E vai aprender psiquiatria forense. E foi o que eu fiz. Eu me formei em dezembro, no dia 12 de dezembro, e no comecinho de março eu estava no manicômio judiciário já estagiando. Olha. E pegando aquele trenzinho, né, às 5 para 6 da manhã, na Estação da Luz, ele ia indo, parava em Franco da Rocha, a gente ia para o manicômio judiciário. E eu costumo dizer, para terminar a resposta para você, que lá foi onde eu nasci profissionalmente, não é? Troquei os primeiros passos, aprendi a andar sozinho e também foi a minha catedral. E foi realmente... e nunca mais parei de exercer psiquiatria forense até hoje. Nossa, doutor, estou muito curiosa de muitas coisas, mas eu queria entender com o senhor o que adoece as pessoas mentalmente. Às vezes eu olho, aparentemente, as pessoas dentro de alguns lugares e as pessoas estão desequilibradas, né? Adoecidas mesmo mentalmente, parece que não volta mais. Essas pessoas que vão para manicômio, que iam, né? Hoje não tem mais isso, né, doutor? Tem. Tem com outro nome, eufemismo, Casa de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que é a mesma coisa que manicômio judiciário. É apenas um nome, é um nome, é troca de nome, tem que existir. Tem que existir um lugar para os doentes mentais criminosos e portadores de periculosidade social. Isso tem que existir. Embora existam leis, leis não digo, são resoluções, isso é tudo errado, é tudo conversa mole de quem não entende desta área, de pôr na rua ou tratar em casa. Então leva para casa se quiser tratar, porque são doentes mentais portadores de alta periculosidade. Então eles ficam para tratamento, para a segurança deles. Também, né? Claro. Talvez em primeiro lugar. Sim. Para a segurança deles e para a segurança da sociedade. Salvaguarda social. Agora, doutor, essas doenças mentais, o que entra nessas doenças mentais? Eu vou responder para você. Tá. Bom, em primeiro lugar, é preciso desmistificar esse termo doença mental. Porque hoje nós vivemos numa decadência extraordinária da psiquiatria. A psiquiatria é a especialidade médica mais decadente que existe. É a principal especialidade decadente. O problema é que dentro da medicina existem muitas especialidades e algumas são ótimas. Por exemplo, a robótica para cirurgia. Né? A robótica para genética, a genética, etc. São para ortopedia também. Existem formas de você lidar com a medicina altamente evoluída, a dermatologia altamente evoluída. Agora, tem outras que são absolutamente decadentes. E a mais decadente de todas é a psiquiatria. Por quê? Por quê? Parece que
em psiquiatria, nas doenças mentais, não existem limites absolutamente definidos. O que é doente e o que é normal. E o que é a fronteira entre a normalidade e a loucura, digamos assim. Então, parece que é tudo algo que indefinido. Então, o que aconteceu? As indústrias farmacêuticas, e estão corretas elas são com indústrias, precisam faturar, ganhar dinheiro, evoluir, etc. O que as indústrias farmacêuticas viram? Um grande filão nas doenças mentais, que tem esses limites que parecem indefinidos, então lacearam os diagnósticos. Então, por exemplo, hoje, o diagnóstico, existem diagnósticos da moda. Hoje, o diagnóstico da moda é ou bipolar, ou autismo, ou síndrome do pânico, ou, enfim, Alzheimer. Então, parece que tudo é um pouco indefinido. E tudo parece que virou patologia também, né, doutor? Virou patologia, o médico aceita aquilo como patologia, tem um diagnóstico, receita para vender remédio. Então, hoje, a indústria farmacêutica, a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Então, parece que é tudo indefinido, quando, na realidade, não. É absolutamente definido o que é doente mental, o que é normal e qual o limite entre a doença e a normalidade. É absolutamente definido, é rígido. São critérios rígidos. Quando, na psiquiatria moderna, que é a que se veicula por aí, não é? A que é ensinada, parece que é tudo nublado. Então, hoje basta morrer um cachorro na sua casa, você ficar deprimida e ir num psiquiatra desta geração, que eu vou chamar de geração perdida, que você está arriscada a sair de lá com o diagnóstico... Receita azul. E com receita, tomando antidepressivo pro resto da sua vida. Quando não é absolutamente nada disso. Nada. É zero. Isso é um erro brutal. A gente tem que aceitar, então, né, doutor, as tristezas, a gente tem que aceitar as emoções. A gente não tem abraçado essas emoções que se chamam de negativas, né? Que, na verdade, a doença verdadeira, no caso da depressão, a doença verdadeira, no caso da depressão, é a depressão endógena. Endógena é aquela que nasce da noite do nada. Agora, as depressões exógenas, ou seja, reativas, isso aí todo mundo tem. É uma coisa absolutamente natural. Como é que você pode estar feliz se está sem dinheiro no bolso, se brigou com a namorada, se faltam coisas essenciais? Como é que você pode estar feliz? Não pode. Agora, tomar remédio para isso? Tomar remédio porque você está de luto, porque o cachorro morreu? Não, nunca, jamais. Porque aí você estaria vestindo uma camisa de força química. E não é por aí. E é preciso voltar. O psiquiatra de hoje em dia, absolutamente decadente, o que ele precisa? Voltar a ser psicólogo. Olhar nos olhos, abrir horizontes, conversar e não receitar remédio. Agora, a moda virou agora autismo. Então, basta você ser um pouco introvertida, achar que tem que isso tudo é um autismo, para você receber o diagnóstico de autismo e daí para frente, e tome remédio. Não é nada disso. Então, respondendo, desculpe, eu tenho me estendido. Ô, doutor, seus amigos não estão gostando... O senhor tem muitos amigos na psiquiatria? Na psiquiatria? Eu não estou preocupado com isso. Não tá, né? Nunca estive. Eu percebi. Eu nunca estive e nunca estarei. E quando você falou de cérebros, né, cérebros caindo, eu tenho apetite por cérebros mal formados, de debater, mas não com com o outro, porque, enfim, são pessoas mal formadas, realmente mal formadas. Não tem base, eles vivem desses manuais diagnósticos e estatísticos que não valem nada, são produzidos pela indústria farmacêutica, para justamente debater. Eu acredito que não dá 10 minutos de conversa séria com esses psiquiatras mal formados dessa geração perdida. Não dá. Por quê? Não há base. Não há base para discutir.
São pessoas que não têm aquela formação de base. É uma formação muito, eu diria, muito superficial. Então, eu também não estou preocupado com isso. A minha vida não O senhor está certo. O senhor está certo. Agora, doutor, uma pessoa, por exemplo, eu aqui, que estou conversando normal com o senhor, eu posso em algum momento ficar louca, por exemplo? Não pode. Não. Loucura é outra coisa. O que eu é? falei que é Ai, algo gente, completamente diferente do que se diz por aí. Isso. Então, me explica. Porque daí, bom, meu filho vai chegar e falar, mãe, então eu nunca vou te deixar louca, né? Que eu falo, moleque, você vai me deixar louca. Não vai. Veja, você ter uma neurose reativa de algo, de uma vivência dolorosa, por exemplo, você tem uma vivência dolorosa e fica com algo reativo a tudo isso, é uma reação neurótica, mas não é doença mental. Tá. Pode ser, no máximo, uma perturbação da saúde mental. Tá. É muito diferente uma doença mental de uma perturbação da saúde mental. Não pode misturar tudo. A doença mental, você nasce com ela, desenvolve e morre com ela. Quem fala que curou doença mental verdadeira, ou é mentiroso ou deu o diagnóstico errado. Não é possível. O que são essas doenças mentais, doutor, que o senhor está falando que a gente nasce, vive e morre? Quais, por exemplo? Em medicina, existe... A psiquiatria é uma especialidade médica como outra qualquer. Em medicina, existem algumas doenças que você nasce com ela, vai desenvolver e vai morrer com ela, infelizmente. Tem como você tratar? Tem, mas não curar. Infelizmente, em medicina, existem muitas doenças incuráveis. Tá. E em psiquiatria também existem algumas doenças incuráveis. Alguns desenvolvimentos mentais retardados incuráveis. Não tem jeito. Nasceu com aquilo ou adquiriu em tenra idade, não por um trauma psicológico, uma vivência dolorosa. Adquiriu por um trauma, às vezes, por exemplo, um trauma físico, um parto distóxico que deu o cordão umbilical, deu hipóxia ou anóxia e lesou os neurônios. Ou, por exemplo, uma gestação da mãe que teve uma virose, essa virose atravessou a placenta e atacou o feto em formação, pegou os neurônios. E daí para frente. Então, pode se manifestar, não todos os casos, óbvio, mas pode se manifestar e dar um caso de doença mental. Sempre me perguntam, o psicopata, que eu não gosto desse nome, que é o nome errado, tecnicamente ele é errado, porque pateia, pateia quer dizer deformidade, anormalidade, doença, moléstia. A pateia não está na psique no todo, não é psicopatia, psique total. Eu gosto de condutopatia. Sim, eu vi. Conduta patológica, porque a pateia, a patologia, está na conduta do indivíduo. Então, ele tem uma conduta patológica, apenas a conduta. Claro que essa conduta é patológica, ela se manifesta patológica por uma série de problemas, uma série de transtornos ou de anormalidades mentais. Mas também não é uma doença mental. Não é, doutor? Não, é o quê? Perturbação da saúde mental. Incurável. Não se modifica, não há tratamento eficaz, mas não é uma doença mental. Então, para definir melhor para você, para as pessoas entenderem, o que é doença mental verdadeira? Doença mental verdadeira é ruptura com a realidade. Todas as vezes que há uma ruptura com a realidade, existe uma doença mental. Então, o que é romper com a realidade? Primeiro, o que é a realidade? A realidade, não há necessidade de ficar pensando, definindo, filosofando sobre a realidade. A realidade é a realidade. Uma caneca é uma caneca. Um livro é um livro. Um copo, uma garrafa com água é uma garrafa com água. Essa é a realidade, e ponto. É razão suficiente. Agora, o que é romper com a realidade? Por exemplo, romper com a realidade é que botaram veneno nessa caneca.
Botaram veneno. Na minha concepção, no meu delírio de perseguição. Aí botaram veneno nela. Mas aí vem a Sandra, que eu conheço já há um tempo, e fala, Guido, não botaram veneno. Eu sei que não tem veneno nenhum. Eu falo... aí eu falo, ela está mancomunada com a Vivi, porque estão querendo me prejudicar. E eu começo a escutar vozes que me dão ordem, que falam, que são alucinações auditivas. Então isso é uma ruptura com a realidade. Não, isso não é real. E uma coisa é importante, entre a loucura e a realidade, o doente mental sempre vai achar que a loucura é real para ele. Isto é real para mim. Vocês que são loucos que não viram que tem veneno aqui. Uhum. Por quê? Porque aquele é meu mundo. Então eu vivo aquilo como se fosse uma realidade. E me determino de acordo com a minha loucura e tenho atos, às vezes até pratica crime. Claro que nós estamos falando aqui de uma porcentagem mínima de doentes mentais criminosos, porque a maioria absoluta dos doentes mentais não é criminosa. Sim. São pessoas ótimas, maravilhosas, que precisam muito do nosso carinho. Essa é a verdade. Doutor, quando você fala de doentes mentais, você me deu aí um exemplo, talvez esquizofrenia, não sei. Sim. Mas, por exemplo, tem se falado muito que uma doença mental é depressão, ansiedade, isso não é. Mentira, não é. mentira cabeluda. É mentira, eu sabia. Dessa decadência da psiquiatria. Da psiquiatria. Agora, é claro que existe uma doença mental que se manifesta por depressão. Mas não é... a grande maioria das depressões ditas por aí não é doença mental. É uma depressão reativa a alguma coisa. A depressão... Ela encaixa em quê, doutor, então? A depressão, doença mental verdadeira, a verdadeira, ela vem da noite do nada. É a antiga, famosa, bem estudada, bem conhecida pelos clássicos, não por essa geração decadente que está por aí. É a famosa psicose maníaco-depressiva. Esta é estudada desde os séculos XIX. Já tem descrições pormenorizadas da psicose maníaco-depressiva, aquela depressão que nasce da noite do nada, mas ela também precisa de um tipo físico especial, ela tem as suas características especiais. Agora, o que fez a indústria farmacêutica? Tirou o nome psicose maníaco-depressiva, matou, porque ninguém mais escuta isso. Sim. E falou bipolar, por quê? Mania, depressão, 2 polos. Sim. Então virou transtorno bipolar, espectro bipolar. Então qualquer pessoa que está deprimida está dentro do espectro bipolar. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais digamos, de dinamismo, etc., pode estar dentro desse espectro maníaco. Quando na verdade não é nada disso. E tome remédio, não é? A doença mental grave e rara, eu diria mais que isso, raríssima, é a psicose maníaco-depressiva, que ninguém mais fala esse nome. Porque ninguém mais lê, ninguém mais conhece, é tudo superficial, é tudo a indústria farmacêutica Google. Querendo vender, É Google. Esta sim é uma doença grave, preocupante e que necessita, de fato, do uso de psicofármacos. Tá. E vou um pouquinho mais adiante. Quando os psicofármacos não conseguem agir, porque às vezes não dá, no caso de psicose maníaco-depressiva, não de depressão reativa porque brigou com a namorada, não. No caso de psicose maníaco-depressiva, os remédios já não funcionam mais, então é eletroconvulsoterapia. Isso existe ainda, doutor? Existe, funciona e é ótimo. Se não funciona mais nada, porque vai morrer. Na psicose maníaco-depressiva, eles vão ao suicídio. Entendi. Vão ao suicídio com uma certa facilidade. Agora eu vou tocar num outro ponto que eu acho que é muito importante. O suicídio do jovem. Porque psicose maníaco-depressiva não dá em jovem. Não dá. Não existe em jovem.
vai dar normalmente, eu falo normalmente, a partir dos 35, 40 anos de idade para adiante. E a gente está tendo um aumento absurdo de Por suicídio. quê? Por quê? No jovem, por quê? Primeiro, vamos falar que é por culpa dessa psiquiatria ordinária que não sabe dar o diagnóstico correto e nem tratar o jovem como precisa. O jovem não quer se matar. Eu vou repetir por uma questão de ênfase. O jovem não quer se matar. O que o jovem quer ele quer matar aquela situação que ele não aguenta. Ele foi bulinado, ele recebeu um fora, ele foi zoado numa rede social. Ele não tem capacidade de matar aquilo. Ele não sabe, ele não vê saída. Então ele se mata para matar aquela situação. Sim. Não porque ele quer morrer, porque ele não consegue Sim. lidar com aquilo, ele não consegue furar aquilo, não vê saída. E aquilo lá para ele é gravíssimo. Por quê? Porque ele também não tem horizontes abertos. Os horizontes dele são fechados. Então o que precisa? Ter um psiquiatra de qualidade que converse com ele olho no olho e abra os horizontes. Em uma semana, 15 dias, alivia. Ele vê saída para aquilo que não tinha e não se mata. Agora, você dá remédio, muitas vezes o próprio remédio leva para o suicídio, porque é uma camisa de força química. Você não resolveu o problema dele. Aquilo que está realmente, aquele problema que ele não consegue lidar. Ele não consegue. Mesmo, os horizontes são pequenos. Ele faz parte daquele grupo e ele foi zoado naquele grupo, ele perdeu o mundo. Então, não é que ele quer se matar, ele quer matar a situação. Grave, grave. Agora, o que precisa? De pessoas competentes para lidar com isso. Bom, continue, por favor. Nossa, gente. Vocês ouviram, né? Acho bom. Ô doutor, nossa, eu fico... É verdade, né? Esses meninos estão tão vulneráveis, né? E acabam se matando. Infelizmente. Quantos? O índice está absurdo, assim. Absurdo. Colégios particulares, absurdo. Dentro do colégio, às vezes, está uma coisa assustadora. Por quê? O bullying, isso, aquilo, mas não é ele. Isso é importante. Ele quer matar a situação, que ele não sabe lidar com aquilo, não consegue. Sim. E aquilo é um tormento eterno para ele. Então, é preciso lidar com aquilo. Talvez, num início, não um antidepressivo, mas alguma coisa para baixar e conversa, abrir. É verdade. Doutor, eu passei por uma situação parecida recentemente, de um adolescente assim próximo da família e que terminou com a namorada e parecia que o mundo ia acabar. E a gente o tempo inteiro em cima, vai passar. E agora ele está percebendo que vai passar. Então eu sei que ele criou ali um pouquinho de resiliência, entendendo que os períodos difíceis passam também, né? Passam. Difícil. As depressões exógenas, ou seja, exógenas são aquelas... Depressão reativa. Sim. Ninguém pode estar contente depois que brigou com a namorada, Lógico. que gostava. Ninguém pode estar contente de estar sem dinheiro no bolso, precisa pagar a conta. Mas isso não é isso que... É circunstancial isso, né, circunstancial. doutor? Isso mesmo. Doutor, mas assim, eu estou muito curiosa. Bom, eu queria falar 1000 assuntos com o senhor, mas eu sei que o senhor tem aí um tempo super restrito. Então, eu queria falar um pouquinho... Posso falar psicopatia? Pode. Pode? O senhor vai ficar muito bravo comigo? Não, eu não vou, mas eu vou sempre falar condutopatia. Eu vou sempre te corrigir. Não, mas vamos, fica à vontade. Não, tá bom. Vamos falar. Porque esse assunto, assim, o pessoal gosta desse eu assunto. gosto desse assunto, sou curiosa. Tanto é que, olha aqui, ó, esse livro aqui, doutor, são os casos, né? Casos verídicos. Isso aí me pediram para fazer, porque são verídicos. Mas tá. Mas um livro, olha... Mais ou menos. Ai, gente, ele fala o que ele quer. O senhor não gostou muito? Não, eu só gosto de um livro meu. Nossa, doutor. Que eu mais gosto. Qual? Na verdade, eu gosto de dois, mas eu gosto de um, que é o Tratado de Psiquiatria Forense Civil e Penal, que é o primeiro em língua portuguesa. Mas é muito técnico, né, doutor? É só técnico e outra coisa, ele não é um livro para leitura, é um livro para consulta. Tá. Ele não é... Mas por que eu gosto? Porque eu dei tudo de mim lá. E é um livro que... Enfim, nem tem para vender, porque está esgotado, então eu não estou fazendo. Mas é o que eu gosto, porque eu costumo dizer que eu tenho
2 filhos. Eu tenho uma filha de carne e osso, a paixão da minha vida, né? Como que ela chama, doutor? Cecília. Cecília. Que é a paixão da minha vida, e tenho um livro de papel e tinta, que é esse meu livrão. Que é o tratado. Que é o tratado. Tá bom. Mas é um livro é o primeiro tratado de psiquiatria forense em língua portuguesa. Entendi. É civil e penal. E ser um psiquiatra forense, então, é o psiquiatra que analisa ali dentro dos crimes se aquela bendita, maldita pessoa, não sei, o senhor define? Não, eu não vejo, eu não coloco... Não vê, não coloca, não pode julgar, então. Não, eu vejo sob um outro prisma. Como, doutor? Bom, a psiquiatria forense, esse forense é de fórum. Então, o fórum é o local no qual ocorrem as ações judiciais, civis e penais. Tá. Né? Então, todas as vezes que há uma dúvida no curso de um processo civil ou penal, de que aquela pessoa não é normal mentalmente, eu estou simplificando, não é normal mentalmente, o que o juiz faz? Ele nomeia um psiquiatra forense. Tá bom. Para dizer se é ou se não é, e esse psiquiatra forense vai fazer o quê? Ele articula o, entre aspas, discurso médico com o discurso jurídico. Então no criminal tem justamente esses casos de criminosos que praticam delitos e há uma suspeita que eles são insanos. Então o juiz nomeia um perito para dizer se é ou se não é e qual o destino, se é um tratamento, se é presídio, etc. Claro que o juiz não fica atido àquilo que o perito falou. O juiz é livre para fazer o que ele entender que deve ser feito. Mas é um auxiliar da justiça. Tá. E no civil também tem muito. Por exemplo, uma pessoa faz um testamento. Se você quer fazer testamento, você tem que fazer sã. Tá. Porque se você não estiver sã, você não pode fazer esse testamento. Mas faz e morre. E aí vem os herdeiros e falam, poxa, deixou tudo para pessoa que nem... Então, é possível a anulação desse testamento. Então, é feito um laudo póstumo retrospectivo, que são lindos esses laudos. Nossa. É como se fosse um quebra-cabeça no qual você vai recolhendo peças e vai juntando para formar a imagem. Um laudo póstumo retrospectivo da vida daquele indivíduo no momento que ele testou. Outro, marido e mulher brigam por posse do filho. Né? Estão separados, brigam por posse do filho. Então o marido acusa a mulher de loucura, a mulher acusa o marido de loucura. Então quem que vai dar ou deveria, mas normalmente o juiz nomeia um perito para dizer... Quem é o louco? Quem é o louco ou se nenhum dos dois. Normalmente nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Olha, gente. Mas com quem vai ficar a criança? Então, a responsabilidade é sempre altíssima. Então, é o que eu digo para os psiquiatras forenses, que são pouquíssimos. Hoje o que se tem é a improvisação de psiquiatras clínicos na psiquiatria forense. O que eu digo? É preciso 3 coisas básicas em psiquiatria forense. Primeiro, ciência. Você tem que dominar a matéria. Tá. Segundo, técnica. Para articular aquela matéria médica com a matéria jurídica. E terceiro, consciência. Uma consciência tem que ser... A consciência você vai formando durante o exercício da profissão. Mas jamais, em hipótese alguma, escrever algo que não esteja tecnicamente convencido. Não existe, porque no direito, Vivi, o direito, com todo respeito ao direito, aos profissionais do direito, o direito não tem nada a ver com psiquiatria forense. Não. Porque a lógica do direito é uma lógica dialética, ou seja, tese, antítese e síntese. O que é isso? Um fala uma coisa, aí tem o famoso jogo do contraditório, que em direito é necessário, obrigatório, fazer o contraditório, que seria a antítese, né? E depois o juiz a síntese. Em psiquiatria forense existe o contraditório
Absolutamente não. Quem falar que existe está errado e não merece ser psiquiatra forense. Se existir alguém que está fazendo o jogo do contraditório para alguém num processo, ele não deveria valer aquele trabalho que ele está fazendo. Por quê? Em medicina não existe a lógica dialética, é outra. A lógica da medicina é aristotélica, é uma lógica formalista, ou seja, razão suficiente, não contradição e terceiro excluso. Explico melhor. Ou a mulher está grávida ou não está. Ou a tíbia está fraturada ou não está. E para ambos os exemplos, não existe terceira possibilidade. Sim. O que existe é erro. É eu falar que esta mulher está grávida e ela não está. Isso é um erro. Mas não é o jogo do contraditório como se faz no direito. Entendi. No direito você fala, a mulher está grávida. Bom, mas poderia não estar porque foi mal visto, etc. e tal. Com todo respeito, isso não existe em medicina. Não existe. Medicina existe o certo e o errado. Eu posso estar errado. Sim. Tá certo? Mas eu não posso fazer um laudo, um parecer, ou alguma coisa que eu não esteja tecnicamente convencido como médico. E como médico eu jurei. Eu posso estar errado, mas eu jurei fazer aquilo que é o honesto e a verdade. Tá bom. Desculpe ter me alongado. Não, mas doutor, por favor. É um conceito básico. Com certeza, gente. Agora, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Não, é importante o senhor dar os conceitos aqui pra gente, né? Porque a gente é da área aqui de RH, não entendo nada da área da sua área, então, muito obrigada por todos os conceitos. Quem tá assistindo também, aposto que tá precisando ouvir e entender melhor isso, né? Doutor, levando um pouquinho aqui para esse caso, né, da psicopatia ou da condutopatia que o senhor falou, que prefere esse nome, quando o senhor avalia um caso, eu queria que se o senhor puder me contar de algum caso que a gente tenha conhecimento, né, até para a gente poder discutir, o senhor avalia todos os âmbitos da vida da pessoa. Então, o senhor avalia ela em casa, ele no trabalho, o senhor faz isso? É isso? É assim que funciona? Como que se faz um laudo? Seria essa a pergunta, a sua pergunta. Mas, por exemplo, tem algum caso, eu sei que tem, né? Algum caso aí que, sei lá, saiu muito na mídia. E por que eu quero... Aonde eu quero chegar com isso? Pode chegar. Se eu puder responder, eu respondo. É isso. Bom, você fica à vontade. Você pergunta, eu vou ver até onde eu posso ir. Lógico, não tem problema. Se eu falar, não posso falar disso, não tem problema também. Tá bom. Agora, o caso é esse, sei lá, dessa pessoa que fez isso. E aí o senhor avaliando todos os âmbitos dele, eu queria saber como é que essas pessoas se comportam. Boa. Um psicopata, né? Sim. Então, se o senhor puder contar entendi. algum caso e como então que nosso tema é psicopatia, isso. Que eu chamo de condutopatia. Condutopatia. Então, apenas dando uma definição rápida, assim, a primeira vez que alguém descreveu esses casos clínicos foi em 1835. A primeira descrição. Foi Henri Pritchard, que Henri Pritchard, que era um médico que descreveu, que falou, olha, a pessoa não é doente mental, porque não alucina, não delira, não tem problema de inteligência, não tem problema de alucinações, senso-percepção, etc., de memória. Mas ele também não é normal. Então, ele deu um nome bonito. Eu vou dar os nomes, porque os nomes, eu acho que eles são bons para a gente saber o que tem. Ele deu um nome bonito chamado loucura moral. Bonito. Logo a seguir, veio um outro português chamado Júlio de Matos e deu um nome que eu também gosto muito, mas é poético. É poético. Loucura lúcida. Olha. É bonito. Tá. Também o nome é. Aí nós estamos ainda no século XIX. Tá bom. Quando a gente entra no século XX, logo no início do século XX, nas primeiras décadas, veio o nome personalidade psicopática, com Kurt Schneider. Personalidade psicopática ou somente psicopata. Que eu tenho minhas divergências doutrinárias sérias com Kurt Schneider, mas não veio ao caso aqui debater. Aí, um pouco mais para adiante, veio o nome sociopata, depois portadores de transtorno do comportamento, etc. Eu gosto do nome condutopata, porque a patologia
ela está na conduta do indivíduo. Então, seria, entre aspas, loucura dos atos. Tá certo? Então, muito bem. Mas ele, como a gente estava conversando, não é? Apenas para terminar a definição, ele não é um indivíduo nem louco e nem normal. Não é isso? Ele não é nem louco nem normal. E isso é interessante, porque diz que a natureza não dá pulos, não é? E é verdade. Então, você tem, por exemplo, o fruto que amadurece aos poucos, né? A criança que cresce aos poucos. E quando termina a noite, não é exatamente aqui que começa o dia. Existe um interregno. Da mesma forma que quando termina a loucura, não é aqui que começa a normalidade. E os habitantes dessa zona fronteiriça entre a loucura e a normalidade são exatamente os condutopatas, que não são nem loucos e nem normais. Então, pergunta, o que ele difere do louco? E o que ele difere do normal? Para chegar nos pacientes. Eu estou me espichando muito, né? Não, eu tenho todo o tempo do mundo. Sim. Eu aqui tô tranquila, vou ficar discutindo. Não, eu acho que é interessante, Bora. porque explica de uma vez o que é, que senão fica esse mistério. Não, então, ele não é nem louco e nem normal. Tá bom. Ele tem uma perturbação da saúde mental, que é o nome correto. Tá. Desculpe, eu insistir nos nomes corretos, que psiquiatria forense é diferente da psiquiatria clínica. Sim. A forense exige nome correto. Tá bom. Mas vamos lá. Então, o doente, o psicopata, ele não rompe com a realidade. Tá. Psicopata, condutopata, loucos lúcidos, loucos morais, são todos sinônimos. Tá. Ele não rompe com a realidade. Então, ele não alucina, não delira, ele vive. Agora, o que ele tem de diferente do normal? Já que ele não é normal. Tá. Ele não tem, isso é importante, ele não tem todos, sem exceção, sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Nossa, não doutor, tem. Nenhum. Não. Então isso Mesmo aqueles que não matam, né? Porque o percentual que mata é pequeno, né, doutor? Entre os condutopatas é Tá. pequeno. Mas porque tem outros tipos. Nenhum ele tem sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Mas ele finge esses sentimentos, doutor? Pode se fingir dependendo das circunstâncias, porque como eles não têm isso, eles são altamente egocentrados. Tá. E quando é egocentrado, voltado para dentro de si mesmo, ou egoísta, etc., quando isso acontece, como que ele se manifesta? Ele pode manipular situações justamente para satisfação própria. Então, ele pode mostrar sentimento, mostrar isso, aquilo, dependendo da situação. E como ele também não tem nenhum tipo de sentimento superior, piedade, compaixão e altruísmo, obviamente que não tem remorso daquilo que faz. Isso também é básico. Outra coisa também que não tem, nós, ou melhor, os seres humanos ditos normais, eles têm freios de contenção da conduta, freios éticos e morais. Quantas vezes as pessoas, eu detesto essa pessoa, gostaria de prejudicar, mas você volta atrás. Porque a sua filha vai te condenar, porque vão falar mal de você. Você tem freios éticos ou religiosos que não permitem que você haja daquela determinada maneira, mas são freios éticos e morais que te seguram, que fazem com que você não cometa alguns atos. Por isso que existe um abismo infranqueável entre você pensar, gostaria de que acontecesse isso para aquela pessoa, e você fazer aquilo. Existe um abismo intransponível. Sim. E nos condutopatas isso não existe. Eles não têm esses freios. Por isso que eles agem desta forma anormal. Bom, você me pergunta como é que é feito um laudo e como que eles... Aonde eu quero chegar, doutor? Por exemplo, o senhor fez algum caso famoso aí, e aí o senhor, por exemplo, vai lá no ambiente de trabalho, por quê? Porque eu queria, não sei se é possível, né, a gente trazer um pouquinho para esse ambiente de trabalho, a gente brinca, né, cuidado para fazer hora extra. Diz que um número alto de líderes tem um pouquinho disso, da condutopatia, porque não tem muito remorso, faz o que precisar ser feito, entende? Então, dizem que na liderança, não sei se é verdade, se identifica mais assim do que em outros níveis hierárquicos.
E também, assim, quando o senhor vai fazer, por exemplo, um caso famoso que o senhor falou, aí o senhor vai no ambiente de trabalho, chega lá e fala, não, mas é uma pessoa super amável. Por que eu tô te Não. perguntando isso? Tá, entendi. Olha só, nossa amiga ali, ó, que tá sentada ali, Monique, ela trabalhava, doutor, maníaco do Ibirapuera, né? Maníaco do Ibirapuera. Querido, servia café para todo mundo, emprestava guarda-chuva. Eu vou te levar até lá, não sei o quê. Falaram que nunca ninguém no departamento imaginou. Sim. E aí, um belo dia apareceu nas páginas policiais, e acho que tá preso, né? Tá até hoje, né, Monique? Pelo que a gente, não sei, a gente não acompanha, né? Não quero saber. Mas lá no trabalho era um querido. De repente, descobriu-se que fez não sei quantos estupros ali na região do Ibirapuera. Sim. Bom, vamos lá. Como eles não rompem com a realidade, eles podem conviver com as pessoas e as pessoas não saberem, e como são manipuladores, porque eles sempre, todos são manipuladores, Tá. de uma forma ou de outra, porque o que interessa é aquilo que é o desejo Pro deles. bem dele. Então, eles podem manipular o meio ambiente, as pessoas, que acabam entrando na dele, porque eles por exemplo, eles precisam de algo, mas eles sabem que eles precisam de você, então vão seduzir você, não sei o quê, até conseguir. Depois você não existe mais. Enquanto você está servindo aos interesses deles, você é manipulável, benquista, etc. Depois não é mais. Doutor, eu consigo identificar isso, por exemplo, o RH faz testes psicológicos, consegue identificar? Não. Não e nem deve. Tudo bem. Porque às vezes a gente pode pegar um traço ou alguma característica de alguém naquela circunstância e naquele momento que, esse daí é um condutopata. Não é. Tá. O diagnóstico é bem mais complexo. Ok, tá bom. E outra coisa, você me perguntou os líderes e tal, se eles são condutopatas. O grande problema é que foi muito glamourizado no cinema, na literatura, em novela, em televisão. Então foi glamourizado. Então parece, e é um mito, que eles são mais inteligentes. É verdade. Mito. Mas não é verdade. Não é verdade. A inteligência deles é igual num grupo social tem gente que é um pouquinho mais inteligente e menos sensível, outro que é um pouquinho mais sensível e menos inteligente, mas tudo faz parte daquela gama da normalidade mental humana. E eles também são isso, porque não pega a inteligência. Então, mas por que parece que eles são mais inteligentes? Porque são manipuladores, entendeu? Então, você entra na manipulação dele e fala, puxa vida, então ele é inteligente. Mas não é, é um mito. Tá. Agora, verdade, são totalmente irrecuperáveis os verdadeiros. Não há possibilidade de recuperação. Quem fala que não tem medicamento, não tem tratamento. O tratamento, eu sempre digo, você pode até com uma pessoa que está morrendo, você pode tratar. Mas... Então, o tratamento, sim, mas a eficiência, não. Entendi. Você pode tratar, mas não adianta nada e não tem saída. Ele nasce assim, se desenvolve assim e vai morrer assim. Eu vou contar uma curiosidade de casos examinados. É uma curiosidade porque acontece em todos. Não é são todos iguais. Quando eles cometem... Vou falar dos criminosos, que são os que as pessoas têm mais interesse. Quando eles praticam um delito significativo, bárbaro, que às vezes vão para a televisão, ou não, às vezes podem ter delitos menores, o que a gente faz? Quando a gente está examinando, naturalmente, que o médico, ele não quer o mal de ninguém, não quer prejudicar ninguém, ele não é policial, não é juiz, não é promotor, não é nada, ele é um médico que está exercendo a sua profissão. Então, acaba tendo, até mesmo que isso daqui é muito bom para a realização do trabalho, acaba tendo uma empatia, conversando, você penetra, você tem que saber mergulhar no universo da pessoa, porque você ficar
trancado e fechado e não entrar no universo da pessoa, você não extrai absolutamente nada. Então, é uma das características do psiquiatra forense, no exercício da profissão, é mergulhar junto com a pessoa e para compreender o máximo possível. Tá. E quando você chega num ponto que você tem uma empatia, está conversando com a pessoa ali, claro, sempre mantendo aquela examinador. Né? Você chega e faz a seguinte pergunta clássica. Né? Você está arrependido do que você fez? Essa é a pergunta clássica. E a resposta é sempre clássica também. Claro que estou, Guido. Eu estou há 3 meses preso. Estão me chamando de monstro. Ou algo nesse sentido. Nunca é um arrependimento por aquilo que causou a vítima. Pelas consequências que ele por está passando. aquilo que ele fez, pelo mal que ele praticou. É sempre um arrependimento egocentrado. Porque se não tivesse preso, não tivesse chamado de monstro, etc., tá tudo bem, tudo bom. Entendeu? Então, isso é um dado básico. É verdade. E, doutor, nos âmbitos, então, eles vão conseguindo mascarar, como esse, por exemplo, que eu citei aqui, esse maníaco do Ibirapuera, que mascarava. Então, assim, é difícil de eu, a olho nu, identificar alguém. Não identifica. Não identifico? Não. Mesmo que eu acho que aquele cara lá é muito manipulador, pode ser só um traço manipulador. Pode ser só um traço manipulador. Não identifica. Não, porque a característica básica está na ausência de sentimentos superiores. Não tem sentimentos superiores. É egocentrado totalmente. Você está sempre, mesmo que não seja criminoso, se não for criminoso, tá certo? Eu já vi criminoso que matava para ver cair. Enfim, por quê? Porque é engraçado, é interessante, sei lá. Mesmo que não seja criminoso... Porque, então, tem o condutopata criminoso e o não criminoso. Não, tem os não Ou criminosos. todos são capazes, todos são potenciais? Não. Você tem, por exemplo, um tipo chamado abúlico. Abúlico é aquele que não faz nada. Começa uma coisa e para, não quer saber. Mas ele também não tem sentimentos superiores de piedade, compaixão e altruísmo. Só que ele não delinque. Entendeu? Mas ele tem aquelas mesmas características. Só que no comportamento dele, ele não vai ao crime. Pode ser, às vezes, crime por omissão. Porque ele está sempre não querendo fazer, ou começa e não faz. Mas não são todos aqueles que começam alguma coisa e não terminam que são... Sim. A gente não pode banalizar o diagnóstico, senão vai cair nessa coisa chamada... Dessa psiquiatria horrorosa. Não, mas é verdade. Lógico. É verdade. É uma psiquiatria horrorosa. Senhor, eu acredito. É muito triste para a gente que faz psiquiatria, que conheceu e conhece. Ainda tem muitas pessoas sérias, não há dúvida nenhuma. Com certeza. Com certeza. Mas... 3 ou 4. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Nossa, doutor. O doutor tá falando muito com o bandido, hein, doutor? Tá Como tudo assim? dominado. O senhor falou, tá tudo dominado. Tudo dominado. O senhor tá falando muito com o tão bandido. antigo, Não, eu na verdade, quando eu já fui de uma época de manicômio judiciário e de entrar nas cadeias. Eu nunca, sempre na minha, óbvio, claro. Mas é importante você saber falar a língua da pessoa que você está examinando. Você não pode ficar, por gentileza... Mediquês também. Por gentileza, a senhora, quantos cigarrinhos de cannabis sativas fumou hoje? Você vai virar para mim e falar, doutor, nenhum, nem sei o que é. Tá certo. Doutor, entendeu? Você tem que saber. E eu tive a felicidade... que eu sempre gostei demais da psiquiatria forense. Eu não sou clínico, tá certo? Eu quero deixar isso claro. Eu não sei clinicar, mal sei preencher uma receita. É outra área. Tá bom. Não tenho expertise em... Nunca tive... Se alguém Viu, falar, pessoal? O pessoal aqui estava com essa intenção de conversar com o senhor no final. Se alguém falar que foi meu paciente, é mentira. Porque eu nunca tive paciente. Tá. Eu sempre fiz laudos e pareceres e continuo fazendo, obviamente, porque é o amor da minha vida. Tá. Mas eu nunca tive paciente de remédio. Não é a minha, não gosto. Tá. Não é a minha área. São áreas distintas. Igual, por exemplo, o cardiologista clínico e o cirurgião cardíaco. São duas áreas. Ainda que ambos sejam cardiologistas. Sim. Mas eu estava falando da linguagem e tal, né?
Eu antigamente, hoje não mais, antigamente existiam nas celas fechadas, por exemplo, numa cadeia grande, etc., existiam as celas fechadas e as pessoas ficam recolhidas e elas não têm contato, não é? E muitas vezes a gente tinha que ir lá. Eu não gostava, eu preferia que levasse no ambulatório. No ambulatório, ou numa sala sempre reservada, etc. Eu nunca examinei criminoso no meu consultório, que é só para psiquiatria forense civil, penal não. Tá. Aí eu me lembro que eles falavam, o famoso falar na mão. Falar na mão é falar com gestos. Porque às vezes você não consegue. Então é uma corruptela. Provavelmente é uma corruptela da língua de sinais, do surdo-mudo. Provavelmente. E eu sabia falar na mão. E tive a felicidade, como profissional, de examinar poucos, surdos mudos. Então, falava na mão com eles, surdo-mudos criminosos. É sempre... Então, eu falava, eu era razoavelmente fluente. Hoje já não sei mais nada. Olha só, fazer um laudo. Olha, né? Muito, doutor. Doutor, 2 perguntinhas para a gente concluir. Tá bom. Primeira, se não tem cura, então não tem tratamento. Nesse nível aí de criminoso, a gente tem que mandar para o manicômio. Não dá para voltar para a rua. Bom, a sua pergunta é excelente. Um criminoso comum, comete um crime, o juiz apena com 10 anos. Digamos que não tem aquelas progressões, etc. Então, ele com 10 anos e um dia, rua. Nada deixa ele lá dentro. Rua. Em 5 linhas, qualquer recém-formado em direito, põe na rua. Se não tiver preso por outro processo, naturalmente. Mas delinquiu, foi apenado, terminou aquele número de anos, digamos, 10 anos, acabou, é rua. Não tem mais nada que deixe ele lá. Agora, doente mental, criminoso. Foi absolvido do crime e pegou no lugar da pena corporal, por apresentar periculosidade, ele pegou medida de segurança detentiva consistente em internação em casa de custódia e tratamento psiquiátrico, que são os manicômios judiciários. Tá certo? Pegou 3 anos iniciais. Terminados 3 anos, ele vai para a rua? Não vai. Não vai. Ele só volta para a rua se cessar a periculosidade. Porque se ele continuar apresentando periculosidade social, mais 1 ano. No final desse ano, mais 1 ano. E assim vai indefinidamente. E na minha concepção, como medida de segurança não é pena corporal, pode ficar mais do que 30 anos. Diz que não, mas sim. Porque assim, doutora, a gente vê, por exemplo, a Suzane está solta fazendo faculdade. Sim. Tem outras pessoas também que estão soltas, voltaram à vida normal e aparentemente são condutopatas. No caso dessa moça, ela foi julgada como criminosa comum. Então, ela pegou 42 anos e alguns meses de reclusão. Então, tem todas aquelas progressões que é uma verdadeira estelionato, não é? Para falar em português, claro, estelionato social. Se o juiz diz, você vai ficar 10 anos preso, não tem como não ficar 10 anos. Então fala 5 ou 3 ou 2, mas cumpre a palavra. Agora, você condena a 10, depois de 2, você encontra com ele passeando na rua. Quer dizer, parece que a sociedade ela foi fraudada. Então não condena a 10, condena a 2, mas cumpre 2. Agora vem aquelas pessoas que não entendem absolutamente nada dessa parte de efeitos de pena, etc. e tal, e dizem que sim, mas são ideólogos. E é uma minoria de ideólogos que tem voz ativa.
mas é uma minoria. E fala, não. Barulhentos. Barulhentos, ideólogos barulhentos. Mas fala, não, mas a pena ela é para ressocializar e ele teve bom comportamento. Primeiro, ponto número 1, bom comportamento é dever de preso. Se não tem bom comportamento, agrava. E não bom comportamento. Bom comportamento é bônus. É bônus. E outra coisa, a pena, obrigatoriamente, ela tem que ter duas características. Já vem desde sempre, desde a Idade Média, se pensa dessa forma e foi sendo evoluída no correr dos séculos e até hoje, século XXI. A pena tem que ser intimidativa e punitiva. Se não... Intimidar para que não volte, para que a pessoa não faça. E punitiva, o punir aquele débito que ele tem com a sociedade. Sim. Eu sou contra penas longas. Mas se o juiz falou 2 anos, são 2 anos, não tem nada que tire, porque aí todos saberão, é 2 anos que vai ficar. Sim. Hoje fala 10 anos, 15 anos, 20 anos, a moça que você falou, 42 anos, ficou 40 anos fora da sociedade? Não. Então, e o que adianta aquela pena? Então, no caso dela, doutor, por exemplo, teve um psiquiatra forense, olhou e falou, não, ela é criminosa comum. Não, veja, pera um pouquinho. Bom, pera um pouco. Tá. Você falou psiquiatra, como eu fiz um trabalho, eu sei. Não pode falar? Não, eu posso falar. Não foi instaurado incidente de insanidade mental. Não foi instaurado. Entendi. Então, quando não foi instaurado, é dada como criminosa comum. Entendi. Eu participei lá para trás, quando foi um desembargador, não foi nem em primeira instância, foi em segunda instância, que a primeira instância, eu não vou falar, porque eu sei, enfim... Tá. A primeira instância achava que poderia ir para a rua, que não tinha mais periculosidade social. Em primeira instância. Não tem mais periculosidade social, então pode progredir do sistema fechado ao semiaberto. Porém, quando foi para o Tribunal de Justiça, em segunda instância, o tribunal não aceitou. Então, nomeou diretamente... que isso é coisa rara até, nomeou diretamente um perito, que no caso fui eu, para dizer se era ou se não era. Eu fui absolutamente contrário. Absolutamente contrário à progressão. Entendi. Não era momento. Por quê? Porque existia uma série de circunstâncias, etc. Mas eu não entro mais no mérito, porque, enfim, não é comigo. Deixa para lá, doutor. Deixa aqui. Vamos terminar? Vamos concluir. Vamos concluir? Vamos. Então, eu não queria, mas... eu posso falar pra você uma coisa? Pode. Adorei. Você fez perguntas claras, adequadas, distintas, inteligentes. Ai, gente, para, doutor! Não, é verdade, porque você me deixou muito à vontade. Que eu pude bom. falar aquilo que eu gostaria de falar. Que bom. Eu gostei mesmo. Muito obrigado. Que bom, doutor. Assim, que bom. Muito prestigiado por você. Obrigada. Nossa, a gente está muito feliz com a sua presença. Muito, muito mesmo. Assim, é uma honra enorme ter o senhor aqui. É claro que, gente, tinha papo aqui para o dia inteiro, né, doutor? Se deixasse. Com você, ia ficar. Vamos que... Quem sabe um outro dia, né, quiser. Doutor? Quem sabe? Quem sabe? Pessoal, vocês gostaram da nossa conversa? Se você gostou, você já sabe, pode se inscrever no canal, compartilhar aí com seus amiguinhos, com seus colegas. Coisa boa, vamos compartilhar coisa boa, né? Não ficar compartilhando aquelas bobeiras, aqueles memes, né, gente? Pornografia, para com isso, bobagem, hein? Bom, então tá bom. Doutor Guido, muito obrigada. Gente, um grande beijo, até o próximo Pode Ser Humano. Tchau, tchau.